Yo, Hulk aqui, e hoje vamos explorar o mundo de Overlord. Olá, eu sou o Wilgner e eu tô aqui pra falar do Caveirão. Eu sou o Alonso e hoje eu vou falar de sexo, porque a execução de uma boa narrativa é igual ao sexo. Olá, aprendizes, eu sou o Rose Kiffen e o Wilg roubou a minha frase de efeito. E no episódio de hoje, rapaziada, no nosso querido Novelcast, nós vamos falar do Caveirão. Não apenas um caveirão, aquele carro, né? Porque existe um carro chamado Caveirão, não sei se vocês sabem, que é uma... Enfim. Mas sim a web novel de Overlord. Vocês estão animados aí, rapaziada? Não, mas tudo bem. Não estão? Eu sei que o Rose preparou muito material, ele vai falar pra caramba, é o cara que mais vai falar aqui. Claro, né? Diferente do Hulk, que leu pela metade e não terminou nenhum anime, eu tenho muito o que falar. Agora eu estou em dúvida se eu li a Light Novel ou a Web Novel. Abra o seu documento e veja a última página que você leu. Bora começar, tá, rapaziada, com as primeiras impressões de Overlord. Eu quero ser bem sincero com vocês, a primeira vez que eu tive contato com essa obra não foi com a web novel, eu nem sabia da existência disso. Na realidade, foi com o anime. E eu vi as 3 temporadas inteiras e me encantei, blá blá blá. Mas veja bem, primeira impressão, gente. Eu quero saber da primeira impressão de vocês. A minha primeira impressão foi: caramba, um anime que o protagonista é um vilão. Essa foi a minha primeira impressão. Eu compartilho, eu comecei pelo anime, cara. E quando eu vi que era uma light novel, eu já fui direto, tá? Eu tava na segunda temporada e eu quis ler. E a minha experiência foi exatamente como a sua. Uma experiência ali com um vilão. A construção de um vilão. E nós gostamos dele, né? Putz, cara, eu não fazia ideia. Tanto é que depois que eu terminei a 3ª temporada, eu fui tentar ver o mangá. Porque pra mim, né? O mangá deve estar avançado. O mangá tava atrás do anime. E pega de onde? De um negócio chamado Light Novel. Eu nem sabia desse bagulho ainda. Ontem o teu último contato foi o primeiro. Não, eu já tinha... Não, pra falar a verdade, o meu primeiro contato foi com aquele cultivo, naquele cultivão que todo mundo conhece, de deuses, que o cara é ruim. Ah, sim, o Ichigo, né, Naruto lá, com a menininha roxa. É, esse aí mesmo, muito parecido com o Naruto. Tales of Demons and Gods. Esse aí mesmo, esse daí foi o meu primeiro contato com web novel. Mas eu quero saber a experiência desses dois aí, eles nem comentaram. Cara, Minha experiência com Overlord, pode falar, Alonso. Não, pode falar, vai. Os caras não estão preparados. Fica à vontade. Eu vi o Overlord na primeira temporada, eu era um jovem mancebo, eu vi esqueletão muito malvado, muito foda. E é basicamente isso. Eu não fazia ideia do que era uma light novel. Eu achava que animes eram produzidos por si só. Tinha vindo da cabeça do diretor. Quantos anos você tinha quando assistiu Overlord? Eu não faço ideia, é bem no lançamento da primeira temporada. Eu na época eu era analfabeto ainda, né? Eu não sabia ler. Eu tava na faculdade, assim, e eu perdia muito tempo no trânsito. E eu resolvi baixar um anime, na época eu baixei Overlord pra assistir enquanto eu ia pra faculdade, assim, voltar. Então eu assisti basicamente indo e voltando da facul, na época, isso foi em 2017, 2018. Achei bem legal, acho que tinha 3 temporadas na época. E depois, assim, passou um tempo, saiu mais uma temporada, assisti. Mas eu só fui ler a Light Novel mesmo depois que o Rose me passou. Geralmente, eu me divirto mais quando eu leio depois de ter visto o anime, sabe? Tipo, em vez do fluxo inverso, porque é muito mais rico, né? Quando tu vai ver o material original, assim. Eu entendo você. Eu compartilho dos mesmos hábitos de gostar de ver o spoiler antes de consumir o material. Não sei porquê, é uma coisa minha. Mas uma coisa que eu queria comentar é sobre as mídias que o Overlord possui, tá? O Overlord, ele não é só um anime, mangá, light novel, não. Ele tem aqueles CDs com os dubladores conversando sobre a obra, a produção. Ele tem spin-offs pra caralho, assim, muito spin-off de mangás, de animes de Isekai, né? Tem o Isekai Quartet, não sei se vocês manjam. É bom. E eles são os protagonistas de Isekai e o Overlord tá sempre metido nesses, né? Então, a quantidade de material por fora... Overlord também tem filmes, não sei vocês se vocês já viram, mas eu assisti os 2 filmes que tem no Overlord. Eu não sabia nem da existência desses filmes, cara. Tu foi muito fundo na internet. Não, o homem é bom de pesquisa. Assim, pra você que não quer gastar tempo vendo uma temporada inteira, os filmes servem pra isso, tá? Os 2 filmes, eles resumem a história do Overlord da primeira e da segunda temporada com alguns detalhezinhos diferentes, que segue mais um pouquinho a light novel e tal, mas não é grandes diferenças em si.
tipo, só umas coisinhas adicionais que deu pra colocar na nova produção. Mas fora isso, é um bom resumo. E a Light Novel, ela consegue abordar muitos temas interessantes do que o anime conseguiu pra mim. Eu acabei assistindo até a 4ª temporada, mas com certeza eu li mais do que as temporadas me forneceram, porque eu li durante a 2ª e eu já cheguei até, né, atualmente, que está. Que eu acho que é o 14º volume. Caramba, eu pensava que era tipo, sei lá, Solo Leveling, que graças a Deus já acabou. Mas não acabou ainda, não sabia disso. Solo Leveling também não acabou, eles voltaram. Agora a diferença é de 2 volumes pra próxima temporada, então possivelmente eles vão esperar um 3º volume lançar. Tipo, tem 2 de diferença, então vai ter mais um aí pra eles lançarem a 5ª temporada, senão eles não têm material suficiente. Ó, o que eu gostei logo de cara foi que ele descrevia bastante as coisas assim. Assim, questão narrativa, né? Foda-se, questão da história. Questão narrativa mesmo é que eu fiquei fissurado em como que ele vai descrevendo as paradas, tá ligado? E eu não vou achando um completo tédio. Eu não sei qual foi a técnica que ele usou, a técnica narrativa ali, mas eu achei muito legal como que ele passa umas 3 páginas falando, meio que de certa forma, assim, de certa forma, entre muitas aspas, uma redundância absurda, mas ainda assim conseguindo dar uma riqueza de detalhes em uma cena, né? Tornando a cena bem arrastada, de certa forma, mas ainda assim muito divertida de ler. Eu gostei bastante disso. Foi, assim, a primeira coisa que eu comecei a ler, eu falei, caralho, essa história aqui, ela é legal de ler, ela não é um absurdo. Gostei que o volume, a Light Novel, consegue ficar em pé nas próprias pernas. Você não precisa ter consumido o anime, você não precisa ter nenhum conhecimento prévio sobre a obra. Inclusive, eu imagino alguém que não é da esfera de cultura de anime, de otaku, assim, conseguiria ler isso aqui tranquilamente. Eu também achei o livro bem convincente, mesmo eu que já tenho essa experiência que vi o Weiss fazendo todas aquelas coisas poderosas de poder, eu achei que era justificado ele ficar preocupado, que nem ele fica no livro, com qual é o nível de poder das pessoas que estão nesse novo mundo em que ele vai parar. Eu diria que é até mais verossímil na leitura do que no anime. Porque no anime eles meio que diminuem pela velocidade que se passa, mas na Light Novel nós temos páginas e mais páginas de considerações do Ainz sobre os perigos que podem literalmente vir pra Nazarick. Essa questão aí do pacing, né, do ritmo da obra que o Raul comentou, eu concordo. Que é muito raro, ainda mais hoje em dia, tu pegar alguma obra aí, uma literatura em que o cara fica 3 páginas falando sobre como parece um quarto de uma taverna, assim, numa pousada medieval. E não é chato, sabe? Ele é bem detalhista, o ritmo é mais lento, né, do que as obras costumam ser atualmente. Mas é bem legal, assim. Não é uma coisa chata, tediosa, maçante. Aqui na NB a gente costuma falar que o leitor moderno não tem tempo para as coisas. Mas o livro tá tão bem escrito que a gente arruma tempo pra ele. É assim mesmo pra mim. Eu li cada volume no mesmo dia. Tipo, Quando eu assisti o anime e quando eu li, eu tive exatamente a mesma reação. Que foi quando o esqueletão, que tava lá, Tristão, legal, não sei o quê. Aí ele encontra a Albedo. É Albedo ou Albedo? Albedo. Estamos falando em português? Albedo. A menina lá, a chifrudazinha, ele encontra ela lá, mano, e é uma vergonha alheia absurda. Eu realmente senti... absurda! Dói de ver essa cena. Eu queria me matar. Mas é divertidinha, sabe? Eu achei até que é ok, né? Mas tudo bem. Uma coisa que eu queria logo levantar aqui pra nós, no início mesmo, que você estava falando sobre o pace dele, é que o autor... Assim, eu relendo a obra pra fazer todos esses comentários aqui, eu me pego muito aprendendo com o autor, mesmo sendo uma tradução para o nosso idioma. Porque ele mistura muito bem as colocações de descrição com os comentários dos personagens. Você vai pegar uma página inteira de descrição só no início. Porque depois ele começa a introduzir os personagens, eles sempre vão ter comentários, eles vão ter sempre suas opiniões misturadas na narrativa, que não cansa. E as partes que nós pegamos vendo de descrição de ambiente, o autor separa precisamente no volume para não te cansar. O cara, ele pensou tão bem sobre detalhezinhos assim, que podem cansar na leitura, que faz toda a diferença quando nós vamos ler. No final, eu já vi que no capítulo 1 ele começa falando sobre os salões da Nazarick, e aí
já no segundo capítulo, ele especifica uma parte da Nazarick pra falar um pouquinho. Aí no final do capítulo ele volta pra falar mais daquilo, né? Só pra construir o imaginário do leitor e lembrar que essas coisas estão vivas. Ele pensou nisso tudo. E ele não quer deixar de fora pro leitor. Ele quer que o leitor imagine, chegue lá e consiga literalmente ver a Nazarick nos pensamentos. Não é só o trabalho do artista, no final das contas, que ele traz o mapa, muito bem feito, aliás, no final do volume. Curiosamente, eu não tive essa impressão. Eu tive a impressão mais de que ele realmente estava jogando ali com a ideia da narração mesmo, né? Dele colocar um monte de coisa pra tentar ambientar. Eu não tive a impressão de que ele teve um pensamento muito absurdo, assim, sobre cada detalhe e tal. Isso que tu falou foi interessante. Eu não tô dizendo que ele foi o mais preciso possível, não. Eu tô falando que ele tornou divertido de ler descrições, porque elas estão separadas durante o volume. E que acaba, no final das contas, tudo entrando na tua cabeça, do que é importante e do que não é importante. Eu não vou falar que, sei lá, o último andar da Nazarick, que o autor falou justamente que é a chave de Salomão. Tipo, isso aqui eu acabei de ler durante o volume pra lembrar disso, porque é uma coisa muito específica. Mas quando ele começou a falar que eu lembro disso, tem uns andares e tem, eu só lembro dessa parte específica porque eu me peguei pensando nela na hora, que foi que ele falou que antes do andar que ele tava, né, tinha um deserto, e eu falei, um deserto, e eu não consegui meio que botar isso na minha cabeça direito, e ficou tipo, mano, esse cara tá inventando aqui umas lorotas muito grandes, cara, não entendi. Por isso que eu tive essa impressão, né, de que ele só construiu mesmo a narrativa, ele não pensou de certa forma, não que tá ruim, tá? Mas eu tive essa impressão porque eu não entendi muito bem essa questão do deserto. Tem um deserto embaixo do bagulho, um deserto que não acaba. Talvez tenha sido os dois, né? Já que teve duas versões, a Light Novel e a Web Novel. Mas a Web Novel já foi esquecida por Deus e mundo. O autor excluiu tudo. As únicas informações que nós temos são de leitores japoneses que leram o iniciozinho e era bem diferente. A Albedo foi feita depois que ele passou a ser publicado, né? Eu teria que conferir isso, eu já não sei, tá? Que um dos merchans ali é de que a obra publicada tem um personagem a mais. Mas eu já não imagino a obra sem a Albedo, sinceramente, tá? Isso que é legal, mano. Ele bota um harém, né, pro personagem, mas elas não são inúteis, cara. Elas são incríveis, elas são muito importantes. Elas têm volumes pra si mesmas. Exatamente. Cara, é muito bom porque... Eu não quero nem dar spoiler demais sobre isso, até porque você pode ver nas temporadas, mas nos volumes em si, há espaço para cada líder de andar, cada um dos guardiões. E ele não esquece, porque o Wise, ele é um vilão, mas o autor precisa dar mais camada pros subordinados dele. É muito bom. Porque é aquela coisa, né? Ele é muito fodão, então ele tem que trabalhar com os em volta, né? Que não deixam de ser fodões também, né? Pelo que pareça. No primeiro volume tá mais ou menos. O interlúdio é divertido de ler. Nossa, o interlúdio é a melhor parte pra mim. Eu adorei o interlúdio. Aqui, ó. Eu falo mais do que um volume. Mas eu falo que os interlúdios que o autor constrói nos volumes são pra construir justamente o emocional e a parte humana desses personagens que não tinham características, porque eles eram nada mais do que NPCs pro Wise. E o Wise fala a sua opinião, muito banal, assim, sobre as coisas. Ele fala muito mais, pelo menos pelo narrador, é muito mais pela conquista dos velhos companheiros do Wise do que os personagens por si só. E aí o leitor precisa justamente entender como é que esses personagens funcionam na prática. Então ele dá uns interlúdios muito legais, assim, para esses personagens serem construídos. Mas é uma parte que os Guardiões de Dolandar estão conversando entre si sobre a reunião que o Wise meio que faz com eles. Que eles se saudam com o Wise, né? E aí estamos voltando para uma coisa que a Nova Brasil sempre fala: você não escreve um prólogo, porque o leitor pula. Mas eu achei muito bem colocado o prólogo, tá? Vou falar a real. Porque se eu não tivesse lido o prólogo, eu acharia que é uma novel sobre jogo. É sobre o mundo, né? Eu sempre encarei dessa forma. Não é só sobre o mundo, né? Mas é sobre um vilão, né? A introdução de um vilão. Eles fazem no prólogo a aparição do Wise como sendo uma coisa assustadora pra uma pessoa normal. Mas eu me refiro, assim, à obra inteira, no caso. Não, a obra inteira é sobre um mundo e a construção disso, né? Mas o que eu quis dizer é que esse primeiro volume, ele entrega o tom que vai se tratar esse volume.
que é justamente um vilão aparecendo na frente de seres humanos. Como é a aparição dele? No anime, não sei se vocês lembram, mas o primeiro episódio é sobre o jogo. Ele leva, tipo, os 12 minutos, sim, iniciais, que é o escândalo com o Herohero, né? Que é aquele slimezinho roxo lá, preto, sei lá. O único que apareceu. Isso, um dos únicos que apareceram no último dia do jogo. E depois disso já entramos pro novo mundo, né? Esse Kaizão. Só que num livro isso demora demais, né? Não teria como saber isso tão cedo. Então, ele utilizou do prólogo justamente para chegar nesse ponto. De dar ao leitor o que ele vai ter durante esse volume. É um prólogo com cheiro de prólogo, com gosto de prólogo, não tem nada de capítulo 1 naquilo. Exato. É um prólogo, né? Tanto é que ele pula, né? Durante o combate, essa cena de novo, que já foi escrita. Cara, sobre esse prólogo, eu acho ele legal até porque ele apresenta o conceito da obra, assim. Mas a pessoa não tem a experiência com esse tipo de literatura aí e tal. Tipo, já chega aqui um momento que, a menina tá prestes a morrer ali, passa pela cabeça dela, se eu tivesse alguma magia, as coisas seriam diferentes. Mas ela não tem, então não podia fazer nada. Tu já apresenta um monte de coisa só nesses simples 2 parágrafos aqui. Tem poder nesse mundo, pelo jeito não é algo comum, mas existe. Tá, que obra é essa? E é isso logo no começo. É igualzinho um leitor que não tem nenhuma ciência do que pode acontecer nesse tipo de história. E ele vai acompanhando junto com esses personagens que estão no momento frágil deles, sem saber nada. Isso, pra mim, é uma comunicação do autor com o leitor em si. Seria uma experiência completamente diferente se não tivesse o prólogo. Você ia levar metade do livro só pra conseguir chegar na parte em que tem essa ação lá na Vila de Carne. Você entender que o Ainz é alguma coisa diferente do mundo dele. Porque nem sem entender a preocupação dele direito, sem entender. Ele ia estar muito fechado dentro de Nazarick. Provavelmente, esse prólogo aqui só surge na Light Novel, porque na Web Novel devia ser a parte do jogo, tá? Uma sinceridade aqui. Porque nós vemos que tem muito detalhismo na parte do capítulo 1 sobre o jogo. Que, no final das contas, ele dita um pouquinho das regras do mundo, né? Do próximo mundo. Sim, dita um pouco as regras. Mas ele não era tão necessário. Muitas das informações aqui do jogo não são relevantes para toda a obra no geral. Uma coisa que é muito interessante de se ver é que o autor ele traz um tom muito pessimista pro protagonista. E eu não tô dizendo que tipo ele é um personagem triste, coisa assim, não. Ele tá construindo as raízes emocionais do personagem com seus amigos. De que já teve um futuro, já teve um passado glorioso, aquela Nazarick, Isengol, né, Ogum, eles eram incríveis, era uma das melhores guildas e virou aquilo lá só sendo gerido por Momonga. E aí ele trata, como uma sociedade japonesa tem que tratar, né, muito depreciativa na questão de falta de tempo, dinheiro, estabilidade, e não tem tempo pra ficar num joguinho desses por tantos anos. E aí tu vai sendo apresentado a esse personagem, que eu nem lembro o nome dele na vida anterior, né? Alguém lembra? Satoru? Nome genérico, né? E aí tu para pensar um pouquinho e tudo isso aqui faz sentido pra depois o Ainz ter um emocional tão conturbado quando vira o Overlord, porque ele já não tem os amigos dele e é a única coisa que restou de raiz nele como personagem emocional que foi dado no primeiro capítulo. Porque depois todas as conquistas que vêm nos próximos volumes são pelos amigos dele para tentar chamar a atenção. Para respeitar a Nazarick que os seus amigos construíram. E cada vez mais que ele defende os amigos dele, mais vilão ele se torna. Porque ele só acredita nisso. Também tem outra coisa que, como o Yggdrasil fechou, ele não tem motivo pra voltar pra vida dele. Ele não tem família, não tem amigo, não tem namorado. Ele não tem apego nenhum, não tem. E ele acredita fielmente que os amigos dele estão por lá. Ele é a única esperança dele. Só importa se os amigos dele estiverem lá também, porque ele não vai pra vida real encontrar os amigos dele. Ele também não tá interessado em sair de lá. Porque a vida toda dele tá dentro daquele jogo.
basicamente. Isso é engraçado. O cara, eu não sei que tipo de artifício foi isso que ele fez, mas eu achei muito inteligente. Que toda vez que ele tem uma emoção de nervoso, de medo, ou até mesmo ele tá como erguido, ereto, mas não está ereto, o cara, ele ganha um debuff, né? Que como ele é caveira, ele, tem que ficar sem emoção. Ele fica sem emoção, é. Não, ele ganha um buff porque emoção é um dano Uma fraqueza. Essa parte. Agora, essa parte de que ele é um vilão por conta que os amigos dele, nossa, eles não sei o que. Isso aí realmente nunca parei pra parar e pensar nisso. Muito não, profundo. tudo que ele faz tudo que ele faz é pelos amigos dele. É em prol. Ele quer proteger a quantidade de seres humanos, não é porque ele tem afeto pelos humanos, não. É porque ele acredita que os amigos dele não vão ficar putos com isso. Tipo, um monte de coisa são pelos amigos. Porque se ele não tiver... E por isso que ele fica tão bravo quando alguém tenta bater na Nazaré, porque é pelos amigos dele. Não é por mais nada. Ele não tem emoção. Ele é um personagem extremamente fechado que protege só os personagens em volta dele, porque está relacionado aos velhos amigos dele. Aqueles NPCs lá, se não tivesse nenhum dedo dos amigos dele, ele estaria nem aí. Tanto é que tem outros NPCs também gerados automaticamente que ele não liga nem um pouco, né? Foda-se. Isso. Eu também fiquei culpando metade do volume porque ele mudou a descrição da AOB de uma linha. Foi uma mudança bem grande. Quando acontece depois com a vampirinha lá, a Lampreia, Loli, ele fica se culpando também quando ele tem que, né? Spoiler, partes censuradas. Mas um ponto que eu acho que é muito interessante, e eu bebi dessa fonte do Overlord e também de outros jogos bem japoneses assim, é que temos as raças demi-humanas, né? Que são colocadas como heteromórficas, né? Uhum. Eu não sei como é que fica a tradução no volume oficial. Heteromórfica mesmo. Que não é relacionado a proteger a figura humana. Na verdade, é sobre os monstros terem preconceito com a fraqueza humana. Isso é muito de cultural japonês nos jogos, que sempre tem essa guerra, né, do rei demônio contra os humanos, porque eles são uma raça inferior, blá blá blá. Até meio esquisito, né, considerando os históricos japoneses. Enfim, e isso no anime não é tão debatido. Sempre tem aqueles explosões da albedo sobre as pessoas que não tem nenhum pontinho de carisma pra ela já caga em cima. Tem os seres humanos que quando toca ela faz aquela cara de nojo, mas em si são esses pontinhos que a obra na Light Novel eu acho muito bem colocado, que os seres humanos eles não estranham tanto, né, que o Ais é um lich, é uma caveira, eles acham meio esquisito. Mas eles não têm um puta de um preconceito que nem seria a teocracia, né? Vocês chegaram a ver isso? Teocracia? Como assim? A teocracia Slane lá? É a Slane. É um dos países da obra. Que elas um dos reinos mais fortes em si. Só que a galera só tem um pequeno preconceito nos outros reinos sobre criaturas não humanas. Eles consideram, tipo, idiotas, imbecis, animais, né? Mas em si, quando o Ais aparece... É meio assustador? Mas a galera meio que se acostuma rápido, se for ver assim. A menina ficou mais assustada porque 2 pessoas morreram instantaneamente quando ele chegou ali através do portal. Ah, sim, teve isso mesmo, né? Aquela vilazinha das meninas, na hora que ele chega, no primeiro momento, é atacada também várias outras vezes. Que é uma boa construção. O autor faz muito foreshadow pra essa personagem. A Henry, ela vira uma... assim... A opinião geral é que ela é como o Ais numa posição contrária. Porque ela acabou virando uma líder mais pra frente, né? Ela vira uma líder. E ela não tem nenhum daqueles pensamentos de líder. Ela só quer, tipo, proteger a galera lá, mas ela tem que fingir que é a mais pica de lá. Que nem o Ais. Finge que é até ser. Mas ela ser o contraponto dele, tu se refere a ela ser mais humilde, no caso? Não. Que é o ponto dela ser humana, né? Que ela tá tendo que lidar com monstros ali. E ela sofre muito de medo, assim, com essas coisas. Tem alguns volumes que é o foco dela com o casamento e tal. Que ela precisa lidar com muito do emocional. Isso que tu falou agora da menina ali, ter que ser uma líder sem ter condições, né? Capacidade, né? Qualificação pra isso. Vai muito da proposta da obra também, né? Porque a proposta é o quê? Tem a proposta e tem a execução. Se a gente pega uma história genérica, assim, de um cara, um herói que vai lá, derrota o vilão e é feliz para sempre. Aí o padrão é o quê? Tem uma espada, coloca uma lança, beleza, mudou a execução, mas o resto é igual. Agora, quando a gente muda a proposta, por exemplo, o protagonista é um vilão, ele não é mais um herói.
muda muita coisa, né? Outra coisa que foi alterada é que ele não é um cara competente e inteligente, muito pelo contrário. Não, ele depende dos NPCs que foram criados pra serem assim. Ele fala um bagulho raso, assim, às vezes até equivocado. Aí chega lá o Demiurgo, o Albedo, alguém interpreta como se fosse a coisa mais genial do mundo. Assim, agora eu vejo o que você está fazendo aqui. E só que só a gente que tá lendo vê que ele é um idiota, né? Ele é um idiota, ele não pensou em nada daquilo. Assim como acontece mais pra frente, que ele desmonta os planos de traição que estão rolando na teocracia, porque ele foi pra um coliseu pra lutar, ele não tá fazendo mais nada, ele só queria ir lá ver se o cara era forte. Isso mesmo. Só que ele aparece lá, caralho, ele sabia de tudo, meu Deus, o cara é muito inteligente, o cara é um monstro, meu Deus do céu. É muito bom, cara, essas coisas assim que acontecem durante a obra, elas são muito pontuais, só pra mostrar que esse personagem vive da sorte. Da sorte, é muito legal. Ele não é super poderoso, os esquemas que ele faz são tudo pensado pelos outros, e muitas coisas acontecem só por sorte. E o cara não tem expressão, é um esqueleto, então todo mundo acha, meu Deus, ele deve ser muito inteligente, olha esses olhos vermelhos olhando pra mim. Caramba, cara. O Ainz teria perdido pra achar o Tyr se ele não tivesse aquele monte de item de cash shop. Sim. Sim, então, né, o cara ganhou no cash, né, cara, porque tudo levou a crer que ele nem era o mais habilidoso no PVP na guilda, né? Mas ele era um dos caras que mais tinha item único, né? Assim, itens de evento e coisa e tal. Que é interessante até, porque a guilda dele foi a terceira ranqueada uma época, né? Foi nona, não? Acho que foi a terceira. Acho que foi nona. Mas ela caiu depois, né? Ela acaba caindo bem mais. Na época. E... Estava um pouco menos de 800 em Brasil, e a sua, que no passado chegou até a nona colocação, tinha caído para o 29º lugar. Aí. Tá. Porra, sozinho, pra manter num jogo enorme desse, ele ainda é bom. Eu acho interessante isso, cara, porque ele coloca num ranking foda, mas também não é o mais foda. O que também já é um quebra de proposta, assim, porque geralmente a proposta é o quê? Esse cara é o mais foda dos mais fodas e não tem ninguém igual a ele. Não, esse cara, ele era um jogador muito bom, mas também não era o melhor. Ele tinha muito item, também não tinha mais item que todo mundo. Ele tinha uns itens muito bons, mas também não eram os melhores. Não, os mais itens que todo mundo ele tinha. Ele tinha, a guilda dele era a que tinha mais itens mais poderosos do mundo. Ele tinha, mas ele não tinha os mais poderosos. Quando eles mencionam depois os poderes de cada item, ele menciona que eles não tinham os mais fortes. Que eles tinham itens que mudavam até as regras do jogo, que eles não tinham. Então é curioso, daí você fica pensando, putz, pode ter alguém aqui que tem essas coisas, e eu não consigo bater de frente com ele, se for o caso. E ele acaba descobrindo que tem sim coisas que batem de frente. Isso é muito legal. Na real, vocês falaram do futuro, falaram do passado, mas vocês têm que se focar, tá? Porque... no volume atual. No volume atual, porque, olha só, vocês falaram de problemas do futuro, mas, gente, os problemas do agora, do volume 1, é apenas a tal da Clementine, ok? Vocês têm que pensar na Clementina. Clementine. Mas isso aí é do volume 3, porra. Ela é do volume 1, não? Não. Eu não leio, não, pô. Ela não é do volume 1? Passando vergonha. Passando vergonha. É por isso que ele tá falando errado tudo isso aí. Ele não sabia nem que o interlude existia no primeiro volume. Não, eu sabia sim. Ele deu o volume 3, ele não deu o volume 1 2. Qual é o nome do volume? Eu vou já pegar o nome do volume bem aqui pra ti. Mas eu vou comentar coisas que o autor fez muito bem, que é sobre a Clementine, tá bom? Não entendi, não. No volume 1, tá bom? Volume 3. Que há indícios já dela. Aqui, ó, volume 1, o Rei Undead. Eu até entendo, porque ele fez uma web novel antes. E até onde ele foi com a web novel, né? Que ele certamente enriqueceu e aumentou o número de palavras depois. Com que ele certeza. Converteu. Então ele devia estar lá na frente já na web novel. E quando você falou de personagem novo, existe personagens novos. Muitos personagens novos nessa obra. Muitos. Ele... o Ainz, ele até não matava aquele grupo de aventureiros que invadiram a Nazarick, se lembra? Ele, na verdade, manteve ele... Pelo menos a menina que tinha as irmãzinhas viva, trouxe ela e as irmãs pra dentro do Nazarick, e a menina ensinou a Ainz a dançar. Doido, né? Isso na web novel. Web novel é aquela coisa, né? Ele devia ter
Visto alguém dançando muito bem no dia. É muito isso, tá? E o Hulk tá lendo de novo o volume 1 na velocidade da luz, tá? Okay. Eu estou lendo aqui, então caralho. esse eu vou... pelo menos ele leu a obra certa, né? Não é... Tá, mas eu vou fazer um resumo pra quem não sabe do que se trata o volume 1. Primeiro de tudo, Ainz é apresentado como Momonga e seu amigo durante o último dia do jogo, que é... Qual é o nome do jogo? Brasil. Yggdrasil, isso, matemática viking, né, nórdica lá. E o que acontece é que nós temos toda a apresentação do Ainz, descobrimos que a Nazarick parou de ser tão foda, e o amigo dele sai antes de bater a meia-noite, e o Ainz fica lá. Só que o foco da temática é decadência, né? Sobre decadência, com certeza. E aí já terminamos com a parte da meia-noite passando, e temos toda uma transformação. Porque o que era jogo virou realidade pro Ainz. Ele mesmo virou aquela criatura que ele jogava. Que era um Overlord, um Lich, né? Uma criatura um esqueletinho. E aí, nós temos toda uma dramatização do autor sobre esse personagem ter medo do que pode vir desse mundo. Porque ele não sabe onde tá. É uma situação nova, né? Todo mundo tá... Caralho, o que pode acontecer nesse mundo? E ele cria esse suspense até o Ainz tomar a decisão de sair. Ele quer ver como é que é os arredores. Tanto é que é a primeira vez que nós vemos o Cavaleiro Negro, né? Que ele se veste com armadura e tal. Sim, o volume 2 é todo sobre isso. E durante a aventura do Ainz pra ver os arredores, tá acontecendo um ataque à Vila Carne. Mas por que isso está acontecendo naquele local, né? Vocês sabem o motivo? O cara já mete o jogo da geopolítica ali daquele mundo numa situação corriqueira ali. Uhum. E aí que tá. A teocracia que estava pra invadir, na verdade ela estava indo atrás de uma pessoa que matou uma princesa. A teocracia, que naquele momento é colocada como a escritura da luz solar, ela estava indo atrás de uma assassina que mais pra frente nós descobrimos que é Clementine. Ela maluca! Aham. E ela tava fugindo, ela passou por lá. E é por isso que a teocracia tava indo lá pra ver onde é que ela tava. E acontece que nós temos toda a apresentação de alguns personagens marcantes, que é o Gazef Stronoff, né? Que parece Strogonoff. Que é um dos personagens humanos que mais encantam o Ainz, porque ele tem aquele espírito guerreiro e heróico. Ele é o protagonista das obras, né? Ele deveria ser, né? Até o Ainz não bater de frente com ele. E aí nós temos toda a apresentação do Stronoff e a situação daquele reino. O Ainz acaba se interessando por aquela vila. Ele protege ela com uma desculpinha qualquer pra saber mais do mundo. E ele bate de frente contra uma das escrituras mais perigosas do reino mais perigoso dos seres humanos, que é a Teocracia Slane. E a escritura solar, ela só perde pra escritura negra, eu acho. É nesse nível, sabe? E a escritura negra... O anjo, 7º nível, uma coisa assim, né? Isso, pra dar medo. Muito o que o ser humano não alcança, né? Naquele mundo. O 6º nível, ele matou o Rei Demônio que destruiu o continente 200 anos atrás. É um bagulho foda, só que... né? Depende do ponto de vista, né? Uma boa resolução pro conflito desse volume, que é o Ainz não sabe onde ele tá e ele não sabe se ele tá em perigo. Quando ele mata o anjo lá, se conclui. Ele não tá em perigo. Ele conclui que, tipo, ele vai ter que investigar com essa teocracia, esses caras que vieram da teocracia. E ele conclui que, tipo, eu posso me virar um pouco mais aqui de boa, mas eu não vou exagerar. Eu acho legal os indícios também de que tem alguma coisa do jogo que influencia naquele mundo. Verdade. O cara invoca o anjo, dali pensa, putz, mas isso é um negócio também cristão e não tem... Cristo não existe nesse mundo. Então por que tem um anjo? E eu já vi isso no jogo também. E eu já vi no jogo. E por que é desse nome, sendo que aqui não tem essa história? Quem é que ensinou vocês sobre isso? E ele já vai atrás disso. Cara, é muito bom. Essa parte é muito legal. Que é uma coisa assim que muitos autores não fazem, inclusive, né? Tipo, pensar além. Por que tal coisa é desse jeito? Por que eu vou chamar um anjo de anjo, por exemplo? Por que eu vou fazer uma coisa assim? Mas isso é muito importante. É importante considerar, né?
Tudo. Cara, Ele veio comentar o volume 1 sem saber do volume 1. Muito Incrível. forte. ai, droga. Não, porque eu ia comentar a fodice dela sendo morta pelo cara, a batalha do poder, vai tomar no cu então. Peraí. Mas cada volume é uma batalha. É só Não, um foco de uma A batalha. parada é. O que eu ia comentar era assim: a Clementine, ela que tava com inveja do Momo, né? Tudo mais, que é apresentado lá e tudo mais. Só que. E aí ela vai enfrentar ele, aí ela se revela lá, e aí ela estrangula ele, ou ele estrangula ela. E fica aquela coisa bacana que você vê que o cara é poderoso e tudo mais, não sei o que. Eu ia comentar mais ou menos isso daí. Só que. Matamos a... Tu realmente leu o volume 3. Não é isso que acontece. Não viu o que tava errado. Ai, cara. É bom. É muito bom. Cara, É muito bom, porque agora você sabe do volume 1, nós estamos te contando. Tá aí, gente, ó. O cara leu do volume 3 e mesmo assim achou bom, velho. Ele perdeu coisa e achou bom. é porque. é bem Não, feito, é que no volume 1 só tem um conflito, que é o da É Vila igual. de Carne. E eu achei, ok, né? Tudo bem, mesma merda. Nossa, mas tu perdeu então os indícios da Clementine no volume 1, que existe já desde o início. Não, mas no volume 1, se eu não me engano, não é falado dela, é falado sobre a ordem dela, né? Que é não sei o que das Isso. trevas. Mas por quê? A Escritora das Trevas, a Escritora Negra, nem lembro mais o nome, é que o irmão da Clementine tá nessa escritura e eles não são muito ligados assim. Tanto é que nos futuros volumes que vão ver assim, ele vai aparecer, mas ele é um personagem que não existia até. E o autor achou relevante falar sobre isso, não sei por que ainda. Ele criou aqueles descendentes de jogador na Light Nova, né? Isso mesmo. Se não me engano, né? Isso mesmo. Mas é legal como esse autor ele pensa muito à frente, porque ele teve trabalho de fazer uma web novel, tipo, acho que quase inteira mesmo. E ele traz muito indício. Por exemplo, dá a poção pra uma personagem. Vai dar os negocinhos de assoprar pra chamar Goblin. E a mina vira a rainha dos Goblins, sabe? E eu acho esse lance do apito é legal, porque o Wise tem, só que no nível que ele tava, não era o item que ele usaria. Só que não era um item que as pessoas tinham desvendado tudo também. Daí quem descobre todo o poder do bagulho é a personagem, né? A bonita. Quando ela vai usar a segunda vez, né? Quantos goblins eram mesmo? A primeira vez invocava quantos? Depois invocava um exército inteiro, né? Não só isso. É que ela desenvolveu uma habilidade como comandante por causa desse primeiro assunto que ela fez. E aí, isso escalonou o item. E tem uma coisa que... Isso é legal, cara. Porque o Einstein percebe, putz, quer dizer que até um item de Yggdrasil do jogo pode ter um comportamento diferente agora. E aí ele começa até a evitar dar os itens, tá ligado? Antes ele usou uma poção normal pra mina. E Sim, a poção, cara. Nossa, que vira uma putaria lá. Vira, joga na Shoutir. Nossa, é uma loucura isso. Cara, como é bom o cara que pensa literalmente sobre cada passozinho que vai dar. E até o Hulk, que leu 3 volumes na frente, gostou. E o Hulk não gosta de ler esse tipo de coisa, cara. Não. O Hulk não gosta de livro, tipo livro tradicional, assim. Não. Mais devagar. Eu quero me vai ser defender dessa acusação. Calma lá. Na verdade, eu não gosto. Sim, eu sou analfabeto. E eu não gosto de livros que não tenham audiobook. Eu não curto. Eu gosto de ouvir. fazer uma denúncia aqui, tá? Tem um audiobook no YouTube. Gostaria de fazer uma denúncia que ele leu a minha obra num leitor de tela, tá? Ele não leu, ele escutou a minha obra. Tá? Eu acompanhei, tá? Denúncias fortes, tá? Denúncias fortes. Eu escrevi, ele ouviu. Eu achei o foreshadowing da Clementine aqui, posso ler? Pode ler, por favor. Apesar do que disse, ninguém sabia que as chances de serem convocados novamente para uma missão parecida eram baixas. Essa missão consistia em eliminar Gazef e Stronoff, o guerreiro mais forte do reino, e sem rivais nem mesmo nos países vizinhos. Não era uma missão para a escritura da luz solar, mas sim para a escritura negra, formada por combatentes de nível heróico, considerada a unidade mais forte de todas. Normalmente seria assim, mas não dessa vez. Não estava autorizado a dizer para seus subalternos, por ser informação confidencial, mas ninguém sabia o motivo. A escritura negra tinha sido destacada para proteger um artefato divino, Fanfatar,
para se prepararem contra a iminente ressurreição do Rei Dragão da Catástrofe, enquanto a escritura da Flor ao Vento estava ocupada perseguindo um traidor que roubou o artefato divino de uma princesa Miko e estava indisponível. Isso mesmo. A coroa da princesa. Isso. Nossa. Ela usa depois pra porra do necromante. Mas ele também fala do dragão. Ele fala também do dragão que aparece na última temporada, nos últimos volumes. Cara, é muito foda isso. Esse infeliz aí, ele planeja muita coisa, cara. E ele coloca tudo junto, velho. É tanta informação que tu pensa que, achei esse, é o Foreshadow. Mas não, tudo é Foreshadow. Como mascarar no Foreshadow? Tudo é Foreshadow. Aí a pessoa vai achar que já entendeu e não entendeu. É até uma execução fora do comum, né? Porque geralmente as pessoas não fazem assim. As pessoas costumam mascarar um Foreshadow com informação não tão relevante. E não com outras informações que também são relevantes. É bem legal. Até agora eu aprendi coisas interessantes do tipo, minha próxima história vai ter um Saci e tudo vai ser foreshadowing. Acho que eu vou me perder em algum momento. Mas tem que ser bom, né? Tu não tem que fazer. Tem que ser bom. Até agora... Não, eu quero que o Rose tente me explicar como, tecnicamente falando, bonitinho assim, explicando pra um macaco. Como Claro. é que o cara consegue fazer 3 páginas de descrição e ser bom. É isso que eu quero. É só isso. Você consegue, Rose, me explicar isso? Porque eu não entendo. Eu leio e falo. Parágrafo curto, palavras que você está acostumado. Isso é algo do seu interesse. De fato. Esse último aí é particularmente interessante. Se você quer saber, você vai querer ler. Isso. Não importa se for longo também. O que você tem que fazer para o seu leitor querer ler é deixar ele na ponta do assento. Eu quero comentar. Quero comentar uma coisinha. Nós estamos falando de tecnicalidades aqui. E que o autor ele faz uma coisa muito comum, mas que é difícil você ver bem executado. Esse primeiro volume, ele tem um propósito por si só, né? Que é apresentar os personagens que nós vamos acompanhar e o conflito, que é saber o poder do Ais nesse novo mundo. É só isso. Esse é o propósito desse volume. Só que, pro propósito da obra inteira, nós estamos ligados, justamente que é uma apresentação de todos os personagens. Nós temos um show de personagens aqui que são relevantes para a história inteira. Então, eu tenho aqui a anotação, não sei se vocês chegaram a ver. Estou vendo aqui. Então, o primeiro volume, ele apresenta os conhecimentos do Ais e os personagens que vão marcar os próximos volumes. E eu até coloco aqui minha opinião que convenhamos que é muito rápido no anime, né? Podia ser mais devagarzinho aí, umas coisinhas. Eu, pelo menos, sinto assim. É uma coisa que aconteceu que a 4ª temporada até ficou muito rápida, porque eles não tinham tanto volume pra adaptar. Curiosamente, eu não assisti a 4ª temporada, né? Mas eu senti isso na 3ª temporada, no caso. O final da 3ª eu achei meio cagado. Sabe por quê? Por quê? Porque as 2 primeiras temporadas adaptaram 2 volumes. Já na 3ª e na 4ª foi de 3 pra 4 volumes. Então, é muito mais rápido. E é uma obra construída num pacing bem mais devagar, né? Ela é feita pra ser mais lenta, né? Mas dá pra julgar que a adaptação foi feita diferente? Não tem problema ela ter sido mais rápida. Não tem nenhum problema. A nova tá aqui pra gente aproveitar ela lentamente. Não tem nenhum problema, mas isso afetou mesmo. A primeira e a 2ª temporada são muito gostosas de assistir, sabe? Sim. Mas a 3ª nós sentimos muito mais rápido e isso prejudica o aproveitamento. É um erro da adaptação nesse sentido. Porque eles tinham acertado um pontinho ali que muita obra não acerta. Porque é uma obra de construção de mundo. Sim. No caso, eu acho que logo no primeiro volume, ele já traz a ideia de que o que vai ser trabalhado mesmo é o mundo, que é isso que vai importar, né? E no caso do anime em específico, eu acho curioso como que a indústria ela consegue trabalhar bem para promover as novels, né? E eles conseguiram fazer um bom trabalho na primeira e na segunda, na 3ª e na 4ª eu já não sei se eles vão continuar com a mesma qualidade, né? Eu não assisti a 4ª temporada, na verdade, e eu não sei se eles vão continuar produzindo, né, em boa qualidade. O estúdio Mad, ele é conhecido por ser bom, mas em 2018 para 2020 ele deu uma cagada. Eu lembro disso.
Ele, na verdade, caiu no lançamento do Overlord, tá? Que a qualidade caiu muito. Mas assim, deu pra se manter ainda, só que caiu muito, sabe? Então ele realmente machucou a produção do Overlord. Era pra ser incrível, mas foi só muito bom. Assim, tu perguntou até como é que ficou a quarta temporada. Eu já vi muita crítica. Eu gostei, particularmente eu gostei porque eu li a obra, né, antes. E esse é um ponto que meio que muda a perspectiva. Eu que li, tenho mais detalhes e informações pra aquela animação. Então eu vou aproveitar mais ver aquela produção toda diferente, com atributos que eu já tinha visto, ou lido, né, imaginado, sendo agora colocados em prática. Só que eu já vi gente que só assistiu e não gostou, porque sentiu que era extremamente mais rápido, e é mesmo. E eu, que era privilegiado de informação, tava aproveitando mais do que a galera que não tinha, porque muita coisa acontece rápido, sem explicação. E isso machuca muito quem vai assistir. Eu não sei vocês, mas eu particularmente não gosto desses personagens que tem Deus e o mundo pra poder comer e não come ninguém, sabe? É meio complicado. É que ele é incapaz, né? Levemos isso em consideração, ele é incapaz. Falando em incapaz, vocês até que tem métodos aí, né? Tem. Durante um doujinshi, pelo visto canônico, né? Tem um item que transforma Ice em ser humano por um tempinho. Eu acho isso muito fácil. Eu não acho isso muito fácil. Tinha que ser mais criativo. Eu acho que tem que ser mais criativo. O cara é um overlord. Ele poderia fazer, sinceramente, isso. Quem poderia considerar que um mago faria magias? Olha, temos uma imagem aqui que há uma magia, né? Um cintaralho pro esqueletão, né? Convenhamos que ele poderia usar métodos diferentes. Quem tá acompanhando no YouTube e não em outras plataformas ou apenas ouvindo, vai estar aparecendo aí na tela, tá bom? Cintaralho. Censurado, obviamente, censurado. Imagem incrível. Meio borrado assim, mas vai estar aparecendo aí. Essa imagem aí assombra os pensamentos de muitas pessoas. Assombra o meu.